Os documentos já estavam sobre a mesa quando a mulher apareceu no portão. Daniel Mercer estava sentado diante do seu advogado Marcus há quase 20 minutos, revisando os papéis que reestruturariam o fundo patrimonial da família Mercer. Era para ser uma coisa simples: planejamento patrimonial, proteção de ativos, responsabilidade de adulto. Aí, o celular vibrou. Câmera de segurança, portão da frente. Uma mulher, grávida, parada na chuva. Era tailandesa, jovem, completamente encharcada, com uma mão espalmada contra o portão de ferro e a outra segurando um papel dobrado. Daniel ficou olhando para o monitor por alguns segundos, confuso, e então foi até o interfone. "Posso ajudar?" Ela olhou direto para a câmera e disse: "Fale para o Sr. Mercer que a esposa dele roubou mais do que o dinheiro dele." Daniel se virou. Nisa estava parada no corredor. Ele não a tinha ouvido descer. Ela estava olhando para o monitor de segurança por cima do ombro dele, e a cor tinha desaparecido completamente do rosto dela. Ele olhou de volta para o portão. A mulher ainda estava lá. A chuva escorria pelo rosto dela. Na mão estendida, o papel molhado e dobrado, e pela imagem da câmera, desfocado mas inconfundível, Daniel conseguiu ler 3 palavras impressas nele: Fundo Patrimonial da Família Mercer. Ele estava a minutos de assinar aqueles documentos. O rascunho existia em apenas 2 lugares: a pasta de Marcus e a mesa à sua frente. Ninguém fora daquele cômodo deveria saber que esses papéis existiam naquele dia. Nem o contador, nem o sócio. Muito menos uma mulher grávida parada na chuva do lado de fora do seu portão. Atrás dele, Nisa sussurrou uma palavra: "Não." Daniel se virou. Não era medo na voz dela. Era reconhecimento. Daniel Mercer tinha construído tudo com as próprias mãos. Uma construtora em Scottsdale que começou com 2 caminhões e chegou a 47 funcionários, com contratos em 3 estados. Era o tipo de homem que aparecia na obra às 6 da manhã e ainda respondia e-mail à meia-noite. Disciplinado. Teimoso. Um homem que tinha feito tudo do zero. Só que ele também estava divorciado, mais velho do que se sentia e mais solitário do que jamais admitiria em voz alta. O casamento com Karen tinha acabado 8 anos antes de ele ir para a Tailândia. Sem drama, sem grito, sem traição, apenas 2 pessoas que foram ficando sem assunto aos poucos. O divórcio foi limpo. A relação com a filha, Emily, não foi. Ela tinha sido duramente afetada pela separação, e mesmo anos depois, Daniel às vezes sentia que ainda estava pedindo desculpa por coisas que ele nem conseguia nomear. Ele foi para Chiang Mai por causa de um congresso de construção. Ficou uma semana a mais porque a cidade era tranquila e ninguém precisava de nada dele. Conheceu Nisa num jantar no rooftop na 3ª noite. Ela tinha 31 anos, elegante. Falava devagar, como se cada palavra tivesse sido escolhida com cuidado. Fazia perguntas sobre ele e ouvia com uma atenção que parecia intimidade. Só mais tarde, Daniel entenderia a diferença entre ser ouvido e ser estudado. Ela disse que tinha se machucado antes, que passou anos aprendendo a confiar de novo, que acreditava em construir as coisas devagar. Daniel ouviu o que queria ouvir. Essa foi a primeira armadilha. Ela não precisou convencer Daniel de nada. Só precisou se tornar a resposta para uma pergunta que ele estava sozinho demais para fazer em voz alta. Eles se casaram 6 meses depois, numa cerimônia pequena em Scottsdale. Ela se mudou para a casa dele. Fez aquilo parecer um lar. E todo mundo que amava Daniel sentiu alguma coisa mudar, algo que não conseguiam bem nomear, no momento em que a conheceram. O jantar de noivado aconteceu na casa de Margaret, em Tucson. Margaret tinha 71 anos, mas continuava lúcida e afiada como uma navalha, e sem nenhum interesse em fingir que estava tudo bem. Ela tinha visto o filho sobreviver a um divórcio difícil e se reerguer, e não ia ficar calada quando algo parecia errado. Nisa foi educada durante todo o jantar, elegante, calorosa quando precisava ser. Mas Emily percebeu, e depois contou para Daniel, que toda vez que alguém perguntava sobre a família de Nisa, sua infância, sua vida antes dos 30, a conversa era suavemente redirecionada. Não de forma grosseira, com sutileza, do jeito que uma pessoa treinada desvia sem que o outro perceba que aconteceu.
Depois do jantar, Emily puxou Daniel de lado. Disse que 6 meses não era um tempo suficiente. Que não estava pedindo para ele deixar de ser feliz, estava pedindo que ele desacelerasse. Que ela não conhecia aquela mulher e não tinha certeza se alguém conhecia. Daniel disse que tinha sido casado por 16 anos com alguém que ele achava que conhecia e que mesmo assim não tinha dado certo. Disse com rispidez e a frase acertou exatamente onde ele queria, como uma porta se fechando. No caminho para casa, Nyssa ficou em silêncio por 20 minutos. Depois, baixinho, disse que entendia por que Emily se sentia protetora. Que devia ser difícil para uma filha ver o pai seguir em frente. Que ela só esperava que, com o tempo, Emily percebesse que ela queria apenas que Daniel fosse feliz. Ela plantou a semente sem nem parecer que estava cavando. Quando Daniel foi dormir, ele já estava reinterpretando a preocupação da filha como ciúme. E era exatamente isso que Nyssa precisava. Não que Daniel odiasse Emily ainda, só que duvidasse dela. Porque assim que Daniel começasse a duvidar de Emily, Nyssa não precisaria mais enfrentar a família. Daniel faria isso por ela. Não havia nenhuma foto de infância entre as coisas de Nyssa. Nenhuma. Daniel percebeu quando ajudou a carregar as caixas dela para dentro de casa. Sem álbuns, sem fotos impressas, nenhuma foto escolar guardada num livro. Ele disse para si mesmo que ela simplesmente não era sentimental. Que tem gente assim. Ela não tinha amigos da época de escola. Ninguém que a conhecesse antes de certo ponto da vida. Todas as pessoas que ela mencionava eram recentes. O passado era sempre vago, sempre um passo além do alcance. Ela evitava qualquer conversa sobre voltar para Chiang Mai. Toda vez que Daniel sugeria uma visita, ela tinha um motivo para não ir. As desculpas eram sempre lógicas, mas sempre havia desculpas. Aí, uma noite, por volta das 2 da manhã, Daniel acordou ouvindo ela falar em tailandês no corredor, em voz baixa e rápida. Ouviu o próprio nome uma vez, do jeito que alguém fala um nome quando não percebe que foi ouvido. Ele ficou imóvel e prestou atenção no tom, urgente, tenso, nada parecido com a voz suave que ela usava com ele. De manhã, enquanto procurava o carregador no balcão da cozinha, viu o celular dela acender. A tela ainda estava aberta nas chamadas recentes. Um nome aparecia ali. Crit. A ligação tinha durado 23 minutos. Às 2h14 da manhã. Daniel ficou olhando para a tela por mais tempo do que quis admitir. Quase perguntou sobre isso no café da manhã. Começou a formular a frase. Antes de terminar, Nyssa o olhou com aqueles olhos atentos e disse que tinha percebido que ele parecia distante ultimamente. Que esperava que ele não estivesse começando a desconfiar dela, porque seu último relacionamento tinha terminado por causa de desconfiança, e ela não sabia se conseguiria passar por isso de novo. Daniel largou o garfo e disse que não estava desconfiando de nada. E foi assim, num segundo, que Nyssa fez ele pedir desculpa por ter notado a verdade. Nyssa nunca disse, para de falar com a sua filha. Nunca disse, sua mãe não me respeita. Ela era cuidadosa demais para isso. O que ela fazia era chorar depois dos jantares em família. Quietinha, no banheiro ou no carro, enquanto Daniel dirigia para casa perguntando o que tinha acontecido. Ela dizia nada, com a voz que significava tudo, e então, eventualmente, admitia que às vezes sentia que Emily e Margaret nunca iriam aceitá-la. Que ela se esforçava tanto, que se sentia humilhada. Daniel ficava com raiva, não de Nyssa, mas da própria família. Esse era o mecanismo. Ela fornecia a ferida e ele mesmo encontrava o alvo. Numa tarde em que Daniel estava no chuveiro, Emily mandou uma mensagem. Pai, não estou tentando atacar o seu casamento. Tenho medo de que você esteja desaparecendo. Nyssa pegou o celular dele do balcão. A mensagem tinha sumido antes de ele se enxugar. Naquela noite, Daniel achou que Emily tinha finalmente desistido de tentar. Emily achava que o pai tinha escolhido não responder. Os dois estavam errados. Nyssa tinha respondido por ele. Daniel começou a cancelar visitas. O jantar de aniversário de Margaret foi o ponto de ruptura. Emily o confrontou na entrada depois que ele chegou 1 hora atrasado e passou boa parte da noite no celular. Ela disse, você não escolheu ela, pai. Você escolheu a versão dela que ela te vendeu. Daniel disse para ela não voltar enquanto não conseguisse mostrar respeito básico pela esposa dele. Ele quis dizer como um limite. Para Emily, soou como exílio. Para Nyssa, soou como progresso.
Emily mandou mais 2 mensagens naquela semana. Ele nunca viu nenhuma das 2. Aconteceu numa quinta-feira. Marcos estava na casa havia quase 1 hora, explicando a linguagem das cláusulas de proteção patrimonial, detalhando o que seria e o que não seria acessível em caso de uma ação futura contra o patrimônio. Nisa entrou com um copo d'água e colocou sobre a mesa. Então parou. Olhou para Daniel com uma expressão que ele nunca tinha visto nela, algo aberto, assustado e jovem. Ela disse: "Eu não ia falar nada ainda, mas acho que você deve saber. Estou grávida." Ela não entregou o teste imediatamente. Deixou ele reagir primeiro. Deixou que ele se tornasse pai na própria cabeça antes que alguém pudesse pedir prova. Daniel se levantou tão rápido que os documentos do advogado se espalharam pela mesa. Os 4 minutos seguintes foram pura emoção. Lágrimas, mãos entrelaçadas, um longo silêncio. Marcos ficou quieto na cadeira. Então, quando Daniel se acalmou, Nisa sugeriu suavemente que os termos do fundo patrimonial provavelmente precisariam ser atualizados. Por causa do bebê. Não por causa dela. Nunca por causa dela. Era aí que estava a genialidade. Cada pedido vinha embrulhado na criança que Daniel já queria acreditar que existia. Marcos pediu para ver a documentação. Nisa apresentou um teste de gravidez e um ultrassom. Marcos olhou para o ultrassom por um longo momento sem falar, sem nome de clínica. A data no canto não batia com o tempo de gestação que Nisa afirmava ter. Ele não disse nada diretamente, apenas perguntou se eles já tinham consultado um obstetra local. A voz de Nisa quebrou. Ela o acusou de insinuar que ela seria capaz de fabricar algo tão importante. Daniel saiu da sala atrás dela. Marcos ficou com o ultrassom. Daniel a deixou entrar. Ela ficou parada na entrada, pingando no piso, uma mão sobre a barriga, olhando para Nisa do jeito que alguém olha para uma pessoa de quem ainda tem medo, mas que já não consegue mais intimidá-la. Nisa se moveu imediatamente. Avançou, estendeu o braço na direção da mulher e disse numa voz controlada que ela era a prima, que tinha problemas de saúde mental, que Daniel devia deixar ela resolver. A mulher olhou para Daniel e disse: "Pergunta para ela por que ela quer o meu bebê." Silêncio. Depois, pergunta de quem é esse ultrassom, porque não é dela. Nisa disse o nome dela com firmeza. Mali. O nome da mulher era Mali. Ela enfiou a mão no casaco e tirou uma fotografia. Antes que Daniel conseguisse pegar, Nisa arrancou da mão dela e rasgou em 2. Uma metade caiu no chão. Daniel a pegou antes que alguém pudesse impedir. Mostrava metade de um rosto de alguma forma familiar, de um jeito que ele não conseguia explicar naquele momento. Mali o olhou por um longo instante. Depois disse: "Quando quiser a verdade, você sabe onde me encontrar." Ela saiu de volta para a chuva. A porta fechou. Nisa começou a chorar imediatamente. Só que dessa vez, Daniel percebeu o que tinha passado batido por meses. As lágrimas nunca vinham quando ela estava encurralada. Vinham quando a testemunha já tinha ido embora. Daniel ficou parado, segurando metade de uma fotografia, olhando para a parte de um rosto que ele não conseguia identificar. Pela primeira vez desde que tinha se casado com ela, Daniel não foi confortar a Nisa. Ele ficou olhando para a fotografia. Ele contratou um investigador através de Marcos e não contou a ninguém, nem a Emily, porque não estava pronto para ouvir "eu avisei" antes de saber o que exatamente estava sendo dito. O investigador ligou 11 dias depois, às 11 da noite. Primeira pergunta: "Você está sozinho?" Nisa Swan tinha uma presença digital que, na prática, começava há 6 anos. Antes desse ponto, quase nada rastreável. O investigador não especulou sobre o motivo, apenas reportou o que encontrou. Então disse a frase que Daniel nunca esqueceu: "A vida da sua esposa começa no papel muito mais tarde do que deveria." Dinheiro estava saindo da conta conjunta há 8 meses. Valores pequenos no começo, depois maiores. Todos indo para uma conta bancária tailandesa, registrado em um nome que o investigador conectou a Crit, o mesmo nome que Daniel tinha visto no histórico de chamadas dela às 2 da manhã. O investigador leu uma mensagem traduzida: "O velho está pronto?" Daniel repetiu a frase em silêncio. O velho.
Ela tinha chegado em casa naquela mesma noite, encostado a bochecha no ombro dele e perguntado o que ele queria para jantar. Mali era real. Não era a prima de Nisa. Ela tinha sido ligada a Crit por meio do que acreditava ser um acordo de adoção privada. Mas o investigador acreditava que esse nunca foi o plano de verdade. Não era adoção. Era moeda de troca. Um bebê que Daniel deveria amar, antes de perceber que tinha sido colocado no acordo como mais uma cláusula. Daniel ficou sentado no próprio carro por 40 minutos depois da ligação, antes de entrar em casa. Ele chegou em casa 3 dias depois e a ouviu antes de chegar ao topo da escada. Ela estava falando em tailandês, em voz baixa e rápida, a mesma voz que ele tinha ouvido naquela noite no corredor. Ele parou. Ficou ouvindo. Não entendia nada. Mas ouviu o próprio nome 2 vezes, ouviu a palavra bebê e ouviu o nome de Marcos. Ele se moveu até a porta do escritório. Pela fresta, conseguia ver a tela do notebook. O rosto de um homem, 40 e poucos anos, olhar duro. Crit. Ouviu Nisa dizer em inglês, o único inglês que ela usou na ligação. Ele confia em mim completamente. Crit riu. Depois, em inglês, claramente, devagar. Assim que ele assinar, deixa ele chorar. Homens como ele sempre choram tarde demais. Uma pausa. Depois. Ele ainda não sabe quem você era antes de ser Nisa? Daniel abriu a porta. Nisa ergueu os olhos. Por um segundo, um único segundo, ela não tinha nenhuma expressão preparada. Então o notebook fechou, ela se levantou, as lágrimas vieram e ela disse o nome dele como se ele tivesse assustado. Mas Daniel tinha visto o segundo antes da performance voltar, e aquele segundo destruiu tudo. Porque naquele segundo, Nisa não pareceu magoada. Ela parecia ter sido flagrada. Ele a confrontou na cozinha, sem voz levantada. Esperou ela passar pela história da prima, depois pela explicação do mal-entendido cultural, depois pela teoria da mulher instável sobre Mali. Esperou até ela ficar sem saídas preparadas. Então colocou o dossiê sobre a mesa. Extratos bancários, mensagens traduzidas, a análise do ultrassom que Marcos tinha encomendado discretamente, o depoimento escrito de Mali. 8 meses de dinheiro sumindo que ela tinha chamado de despesas domésticas. Nisa ficou imóvel. As lágrimas pararam. Ela olhou para a pasta do jeito que alguém olha para uma porta que foi trancada pelo lado de fora. Foi então que ela disse a verdade. Ou melhor, ela ofereceu a verdade que achava que desviaria a atenção dele do crime. Ela disse que havia vivido sob uma identidade masculina antes da sua transição. Disse isso se preparando para o impacto, como se esperasse que a conversa acabasse ali. Daniel a olhou e disse: "Não é isso que me deixa com raiva." Nisa piscou. Pela primeira vez, a confissão não tinha funcionado como ela esperava. Ele disse que poderia ter sobrevivido à verdade. Até aquela verdade. Poderia ter sobrevivido ao passado dela. O que ele não conseguia suportar era o ultrassom falso. Mali. O dinheiro indo para a conta de Crit enquanto ela dormia na cama dele. O jeito como ela tinha usado a solidão dele como uma porta da qual ela já tinha a chave. Nisa o olhou por um longo momento. Então, com calma, disse: "Se você divulgar esse dossiê, eu viro a vítima. E você vira o americano rico que me destruiu." Foi aí que Daniel entendeu. Ela não tinha medo de ser exposta. Ela já estava planejando como sobreviver a isso. Ela postou o vídeo num domingo à noite. 7 minutos. Filmado com uma luz suave, olhos vermelhos, aquele tipo de dor que fotografa bonito. Ela disse que Daniel a tinha rejeitado e humilhado por causa do passado dela. Disse que tinha tentado ser uma boa esposa. Disse que estava com medo. O vídeo não falava nada sobre Mali, nada sobre o ultrassom, nada sobre Crit, sobre o dinheiro, sobre a mensagem traduzida chamando ele de velho. Ela contou uma história em que ela era o único personagem. Sem Mali, sem bebê, sem dinheiro, sem Crit. Só Nisa, chorando de forma bonita, e Daniel sendo retratado como um monstro. 2 milhões de visualizações até terça-feira. Até quarta, estranhos estavam chamando aquilo de corajoso.
Daniel assistiu pessoas aplaudirem a mulher que tinha tentado vender a ele o bebê de outra mulher como se fosse o futuro dele. Canais de drama e opinião começaram a explorar o caso. A construtora dele recebeu ligações. O escritório em Scottsdale foi marcado em postagens. Margaret recebeu mensagens de estranhos chamando o filho dela de monstro. Emily assistiu pessoas que nunca tinham ouvido falar da família dela, 5 dias atrás, defenderem Nyssa com total convicção. Ela ligou para Daniel, sem calor na voz, mas ligou. Disse: "Agora você sabe como é quando alguém te transforma no vilão de uma história inventada por ela." Ele não discutiu. Tinha feito a mesma coisa com ela. O primeiro instinto dele foi soltar tudo. Cada documento, cada nome, cada extrato e mensagem traduzida e inconsistência do ultrassom. Queimar tudo em público e deixar a internet resolver. Por um momento feio, Daniel queria vingança mais do que justiça. Então ele pensou em Mali. Se ele fizesse a história girar em torno do passado de Nyssa, Mali ia desaparecer dela de novo. Então Emily disse para ele não fazer isso. Ela disse: "Se você expor a identidade dela, a história toda vira sobre isso. Não sobre a fraude, não sobre Mali, não sobre a gravidez falsa. A internet vai brigar sobre a identidade, e Nyssa ganha de qualquer jeito porque os crimes de verdade ficam enterrados." Ela disse: "Não puna ela pelo que ela foi. Puna ela pelo que ela fez." Daniel ficou com isso por um longo tempo. Decidiu divulgar apenas o que era comprovável e relevante: a alegação de gravidez fraudulenta, o uso indevido dos prontuários médicos de Mali, as transferências de dinheiro, a campanha de difamação. O advogado de Nyssa entrou em contato com Marcus pedindo uma reunião de acordo. Queriam dinheiro em troca da remoção do vídeo. Daniel aceitou a reunião. Nyssa chegou com um vestido preto, olhos vermelhos, com postura perfeita. Parecia alguém que tinha ensaiado a perda na frente do espelho. Ela entrou na sala de reunião e parou. Ao redor da mesa, Daniel, Emily, Margaret, Marcus, um intérprete tailandês, uma especialista em documentos forenses chamada Dra. Carla Reese e Mali, sentada do lado oposto à cadeira vazia que Nyssa deveria ocupar. E Crit, presente porque o dinheiro tinha parado de chegar e cooperar tinha começado a parecer a opção mais inteligente. Nyssa viu Mali primeiro. Por um momento, a expressão de mulher ferida desapareceu. Então ela olhou para Crit, e algo se moveu atrás dos olhos dela, que o intérprete depois descreveu como fúria. Ela disse algo em tailandês. O intérprete, sem expressão, disse. Ela disse que ele era um homem morto. As pastas sobre a mesa já estavam abertas. Pela primeira vez, Nyssa entrou numa sala onde a história já tinha sido escrita antes de ela chegar. Ela tentou chorar. Durante 14 meses, Daniel tinha se movido toda vez que ela chorava. Tinha cedido, pedido desculpas, racionalizado, ignorado e abandonado pessoas que amava toda vez que os olhos dela enchiam. Ninguém se moveu. Esse foi o castigo antes mesmo das consequências legais começarem. As lágrimas dela já não tinham plateia. Marcos passou pelos documentos sem drama. Extratos bancários, datas de transferências, traduções de mensagens, a análise da Dra. Reese sobre o ultrassom, que havia sido fotografada a partir do prontuário de uma clínica legítima vinculada ao arquivo pré-natal de Mali. Então Mali falou, sem levantar a voz. Ela disse: "Ela não queria o meu bebê porque amava crianças. Ela queria o meu bebê porque precisava de um batimento cardíaco para chegar ao dinheiro de Daniel." Nyssa olhou para Mali com ódio aberto. Não porque a afirmação fosse falsa, mas porque Mali havia tirado dela o controle da história. E Nyssa não tinha nenhuma versão preparada dos acontecimentos onde Mali tivesse voz. O advogado dela parou de argumentar a narrativa emocional. Agora ele estava se protegendo das provas que a própria cliente havia escondido dele. A alteração do fundo que Nyssa tinha pressionado para conseguir foi retirada. O acesso dela à conta conjunta foi bloqueado. As cláusulas de proteção patrimonial que Daniel estava prestes a suavizar foram restauradas por completo. Mali recebeu suporte financeiro por meio de um acordo separado que Marcos já tinha preparado. Nyssa saiu sem chorar. Não porque estava forte, mas porque ninguém naquela sala ia cair naquelas lágrimas de novo. Marcos divulgou um comunicado, limpo,
curto e baseado em fatos. Abordava a documentação de gravidez fraudulenta, o uso indevido dos prontuários médicos privados de outra mulher, um padrão documentado de transferências financeiras, uma campanha de difamação lançada em resposta à exposição legal. Não mencionou a identidade de Nisa, nenhuma vez. 2 dias depois, Mali postou o próprio vídeo. Sem iluminação suave, sem enquadramento calculado. Ela disse que o bebê dela não era um adereço, que ela não era uma ferramenta. Disse que queria que as pessoas entendessem o que tinha sido tentado com o filho dela. A opinião pública começou a virar lentamente, do jeito que sempre vira quando percebe que destruiu a pessoa errada. Canais de comentário que tinham chamado Daniel de monstro postaram correções discretas. Um perfil grande publicou: "Erramos sobre Daniel Mercer." Mas Daniel não se sentiu salvo. Ele se sentiu tarde. Tarde para acreditar em Emily. Tarde para proteger Mali. Tarde para entender que a verdade não repara tudo o que expõe. Da cozinha de casa, ele via sua reputação voltar aos poucos. Mas tudo o que conseguia pensar era em Margaret recebendo mensagens de ódio no celular. E Emily vendo estranhos celebrarem a mulher que tinha apagado as mensagens dela. O relatório final do investigador chegou 4 meses depois. Nisa não tinha encontrado Daniel por acaso. Ela e Crit tinham estudado Daniel por meses antes da viagem à Tailândia. A cobertura da empresa dele na imprensa. Uma entrevista que ele dera após o divórcio, onde falava sobre solidão e sobre querer construir algo real de novo. A relação dele com Emily. A necessidade dele de ter família. Eles tinham tratado Daniel como um projeto com cronograma de obra. Primeiro contato, vínculo emocional, casamento, isolamento, alegação de gravidez, acesso ao fundo patrimonial. Cada etapa tinha um propósito. Crit tinha um apelido para ele nas mensagens: o construtor. A nota traduzida dizia: "Homens como ele constroem a própria gaiola se você fizer com que acreditem que é um lar." O último detalhe foi o que Daniel nunca conseguiu esquecer. Uma das primeiras coisas que Nisa tinha dito a ele, a frase que fez ele sentir que ela o entendia como ninguém havia entendido em anos, foi tirada de uma entrevista que a ex-esposa Karen tinha dado para uma revista local 2 anos antes da viagem à Tailândia. Nisa não tinha entendido ele. Ela tinha estudado a ferida e aprendido exatamente onde pressionar. A sensação de ser compreendido tinha sido uma performance construída com palavras roubadas. Emily apareceu na casa num domingo, 6 meses depois. Ela não o abraçou quando entrou. Sentou do lado oposto da mesa da cozinha e esperou. Daniel pediu desculpas. Disse sem tentar se justificar, eu estava sozinho, sem defesa. Disse que acreditou no que quis acreditar e que transformou a própria filha numa estranha porque a mentira era mais confortável do que o alerta dela. Emily não o perdoou imediatamente. Isso teria deixado o final limpo demais. E nada do que Daniel tinha feito com a filha era limpo. Ela o olhou e disse: "Você traiu as pessoas que tentaram te salvar, pai." Ele não discutiu. Olhou para a cadeira do outro lado da sala, aquela em que Nisa sempre se sentava, e percebeu algo silenciosamente. Ele não sentia falta dela. Não sentia havia meses. Do que ele sentia saudade era do homem que tinha sido antes de deixar ela usar a solidão dele contra ele mesmo. Antes de dizer para a filha não voltar. Antes de assistir a mãe de 71 anos receber ódio de estranhos na internet. Ele não tinha sido destruído pelo amor. Tinha sido destruído pela necessidade de acreditar que a mentira era amor. Emily ficou para o jantar. Ela não disse que tinha perdoado ele, mas ficou. E para Daniel, depois de tudo que ele escolheu não ver, aquilo era mais graça do que ele merecia. Essa história não é sobre o passado de Nisa. É sobre o que ela fez com a confiança de Daniel. Ela usou a solidão dele como mapa. Usou uma gravidez falsa como mecanismo financeiro. Usou o filho ainda não nascido de Mali como chave para a fortuna de outro homem. Usou a necessidade de família de Daniel para fazê-lo trair todo mundo que estava genuinamente tentando protegê-lo. E quando foi exposta, usou a única verdade que Daniel se recusou a usar como arma, como escudo. Tornando os crimes de verdade invisíveis por trás de uma história que a internet estava pronta para acreditar. Daniel não foi destruído por quem Nisa era. Ele foi destruído pelo que ela construiu com a confiança dele. Ele poderia ter sobrevivido à verdade dela,
Ele mesmo disse isso. O que ele não conseguiu suportar foi perceber que ela tinha construído a mentira dentro da própria casa dele, usando a solidão dele, a confiança dele e a filha que ele mesmo afastou. Agora eu quero te perguntar uma coisa diretamente. Daniel era de fato uma vítima? Ou ele ignorou avisos demais das pessoas que o amavam? Emily fez certo em se afastar depois que o pai escolheu Nisa em vez dela? E seja honesto, o castigo de Nisa foi suficiente ou ela deveria ter perdido muito mais? Comenta a sua resposta aqui embaixo. Não tenha medo de ser direto. Essa história divide opiniões e eu quero saber o que você pensa. Se você quer continuar assistindo histórias como essa, histórias sobre confiança, traição e as mentiras que escolhemos acreditar, deixa o like, se inscreve no canal e assiste o próximo vídeo. Pode ser que ele seja ainda mais pesado que esse.